Glória a Deus. Cumprimento o irmão que está do seu lado, a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, toda a sua fonte, vamos falar em Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós estamos aqui, Senhor. Primeiramente, Senhor, quero pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que tem desagradado a Ti, Senhor, no dia de hoje, Pai. Nós possamos, em nome de Jesus Cristo, Pai, buscar esse verdadeiramente o arrependimento, Pai, na Tua presença, Pai. Melhor lugar não há, Senhor, do que estar na Tua casa, Senhor. E se estamos aqui, Senhor, porque primeiramente o Senhor assim nos aceitou, Pai, e permitiu que entrássemos na Tua presença, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos permissão para estarmos na Tua presença, Pai, para fazer aquilo que é agradável a Ti, Senhor, para Te adorar, Senhor, para exaltar o Teu santo nome, Pai. Somos agradecidos, Pai, porque estamos na Tua casa, Senhor, porque estamos no melhor lugar do mundo, Pai, que é na presença do nosso Deus maravilhoso, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse culto, Pai, seja um culto avivado na Tua presença, Pai, seja um culto de adoração, Senhor, seja um culto que possamos exaltar o Teu santo nome, Pai, e que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Pai, porque a nossa vontade, Senhor, é pequena, Pai, perante ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor. Que o Senhor possa capacitar os Teus servos, Pai, para fazer a Tua obra, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Somos gratos, Pai, por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar, Pai, e capacitar os levitas, Pai, que são separados por Ti, Senhor, que são colocados no altar, Senhor, não pela força do homem, Pai, mas sim pelo desejo do Teu coração, Senhor. Estamos aqui para atender o Teu chamado, Senhor. Capacita cada um, Senhor. Derrama condução sobre a vida deles, Pai. Que eles possam, Pai, em santidade, fazer aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Buscando Te adorar, Pai, somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua igreja possa Te adorar, Senhor. Que a Tua igreja possa louvar o Teu santo nome, Senhor. Estamos sim, Pai, crendo as Tuas bênçãos, Pai, e buscando milagres, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, só de estarmos na Tua casa, Senhor, já é um milagre, Pai. Já é sim, Pai, motivo de Te agradecer, Senhor. Porque somos abençoados, Pai, separados desse mundo, Pai, refugiados no maligno, Pai, e guardados pelas Tuas mãos poderosas, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa os obreiros, Pai, para que possamos fazer e trazer, Senhor, na Tua casa, Senhor. Não a presença do homem, Pai, mas aquilo que vem do céu, Senhor. Pai amado, capacita também o Teu pastor, Senhor, que extrará a Tua palavra, Pai, que extrará, Senhor, aquilo que vem do céu, Pai, na direção do Espírito Santo, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. Tira toda a preocupação do mundo, Senhor, e coloca em nós a Tua paz, Senhor. A paz que vem de Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os ministérios, Pai. Abençoa o ministério infantil, Senhor. Que possa, sim, Pai, as professoras, Pai, fazer aquilo que é direção e direcionado pelo Espírito Santo, Pai. Para que as crianças, Pai, possam se levar a Tua palavra, Senhor, aos lares, Pai. Levando o mundo a libertação, Senhor. Trazendo, Senhor, aqueles que estão aprisionados, Pai, para a Tua casa, Senhor. Quebra as correntes, Senhor. Derruba as muralhas, Pai. Tira todo o entendimento, Senhor. Tira toda a dificuldade, Senhor. Tira, Senhor, a frieza espiritual, Pai, a violência, Senhor. Que possa, sim, Pai, pessoas buscando a Tua verdade, Pai. Reconhecendo em Ti o único verdadeiro Salvador, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos dê um culto abençoado, Senhor. Cheio da presença do Espírito Santo, Senhor. Fortalecidos pela Tua palavra, Senhor. Exaltados pela Tua verdade, Pai. E capacitados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Pois assim nós oramos, Pai. E no nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém. E graças
pega a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 11. Já quase no finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo de número 11. Aleluias. A partir do versículo de número 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Tem mais Bíblia aí, mano, de volta? Tem uma irmã aqui que está sem a Bíblia. Hebreus 11, versículo de número 1. E com referência ao nosso Deus, vamos ficar de pé para que nós possamos estar fazendo a leitura. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, irmãos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas, por meio dela, também o mesmo depois do morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, mas não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua translação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença maravilhosa, pelo Teu imenso amor e pelo Teu cuidado assim conosco. Continua, meu Pai, falar nos nossos corações. Continua, meu Pai, porque nós precisamos Te ouvir. Que a Tua palavra, meu Pai, ela não venha trazer nenhuma dúvida, que ela não venha trazer nenhuma incerteza, mas que venha trazer aqui a revelação do Teu Santo Espírito. Nos fortalece, que a Tua igreja possa sair sim, meu Deus, abençoada. Meu Pai, que eu possa assim ser nessa noite, aqui com meus lábios ser um instrumento para ser usado na Tua presença. Nos abençoe, nos fortalece, pois é no nome de Jesus que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Glória a Deus. Irmãos, algo que é tão maravilhoso que eu gostaria de falar nessa noite para as nossas vidas. Essa palavra tão pequena, composta apenas de 2 letras, mas que é tão poderosa, irmão, na vida daqueles que creem. Essa palavra chamada fé, ela é algo tão precioso,
para nós assim que buscamos um Deus vivo, se a gente fosse parar para analisar a importância que ela é, a gente deveria a cada dia falar assim: Senhor, obrigado pela essa fé que eu tenho em Ti. Porque existe fé de diversas maneiras. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando que a gente crê. E quando a gente fala que a gente crê, nós estamos declarando que a gente crê em um Deus. E quando nós falamos que a gente crê, nós estamos falando que a gente crê em algo que a gente não vê, que a gente não está enxergando. Isso, irmão, é um privilégio da gente dizer que a gente crê num Deus que é poderoso, primeiramente para nos alcançar, porque eu fui alcançado pela fé, você também foi alcançado pela fé, você também um dia pela fé você falou assim: peraí, eu preciso servir esse Deus que as pessoas tanto falam, eu nunca vi Ele, eu nunca assim alguém me apresentou Ele, porque a gente muitas das vezes só crê naquilo que a gente tem um pacto, naquilo que a gente está pegando. Essa é a fé que a gente tem. Você vai encontrar religiões que as pessoas têm fé em tanta coisa. Eles têm fé às vezes no sol, tem religião que tem fé no sol, tem religião que tem fé em animais, tem religião que tem fé em plantas, tem religiões, irmão, que tem fé no vento, tem religiões, irmão, que tem fé na montanha, que se subir a montanha, isso, aquilo. Tem pessoas que têm fé em tudo que você imaginar, e tudo aquilo que ela tem fé é algo que foi criado por Deus. Quem criou o sol? Foi Deus. Quem criou a lua? Foi Deus. Quem criou as plantas? Foi Deus, porque a palavra fala que foi pela palavra que Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra e de tudo que nela há. Eles creem naquilo que Deus criou, e nós cremos naquele que criou. Eles creem na criatura, e nós cremos nos criadores, irmãos. É muito mais diferente da nossa fé. Eu não creio num Deus, e você também não crê num Deus, que eu tenho certeza, porque se você está aqui nessa noite, nós não cremos num Deus que não faz nada, que não enxerga. Nós cremos num Deus, como disse a sua palavra, que Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso. Nosso Deus, Ele é tão poderoso, irmão, que se a gente for parar para analisar o quanto que Ele tem feito nas nossas vidas, não dá para listar, irmão, não dá para descrever. Pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, o quanto que Deus fez nas nossas vidas. A partir do momento que eu falei assim: peraí, a partir de hoje eu aceito esse Deus como meu Salvador, eu estou declarando uma fé. Eu estou declarando a fé naquele que eu vou esperar tudo nele. Eu estou depositando a minha fé em Jesus, do qual Ele pode fazer todas as coisas. Pois é pela fé que a gente crê que mais de 2000 anos atrás, Jesus abriu os olhos do cego. Nós cremos pela fé que mais de 2000 anos atrás, como é testemunhado dentro das suas escrituras, Jesus levantou o paralítico. Ele curou o enfermo, Ele ressuscitou Lázaro, e por aí adiante Ele batizou, Ele sarou, e o mais precioso de tudo, pela fé que nós cremos que Jesus ressuscitou. E é pela fé que nós cremos que Ele virá para buscar a sua igreja, que Ele virá para buscar o seu povo, porque o nosso lugar não é aqui, irmão. O nosso tesouro não é para juntar aqui. O nosso tesouro, o nosso lugar nos espera aqui no céu. E é pela fé que a palavra fala que nós somos salvos. E é pela fé que a gente tem que declarar todo dia:
deixa eu buscar para adorar o meu Deus que é vivo. A palavra está falando assim, ela já começa dizendo assim, irmãos, no versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu acho tão lindo quando fala assim, eu estou esperando algo. O que eu espero para a minha vida? O que você espera para a tua vida? A gente espera algo, irmão, que a gente ainda não está vendo. O milagre não é eu trabalhar o mês inteiro e eu falar assim, vou pegar meu salário e eu vou comprar o milagre. Não tem como eu comprar o milagre. Uma alegria para dentro de mim, aquela interna, não é eu pegar o pagamento do mês e falar assim, deixa eu ir no mercado que lá vende alegria. O milagre não é eu falar assim, vou pegar um valor porque eu sei onde é que vende paz. Não tem esse lugar que vende a paz. Quando a medicina fala assim que não tem mais jeito, o médico fala assim, não tem mais solução, não tem como eu ter dinheiro no bolso e falar assim, eu vou conseguir. Aí o que entra, irmão? Entra a nossa fé. É algo que a gente não está vendo. É algo que a gente tem que declarar assim, peraí. É na palavra de Deus que eu vi que pela fé Ana alcançou um milagre. Era estéril e teve filhos. É pela fé que eu tenho que olhar pela palavra e falar assim, olha, Davi venceu uma luta, uma batalha, venceu um gigante. E é pela fé nesse Deus de Davi também que eu vou vencer. É pela fé, irmão, que eu tenho que falar assim, peraí, o meu Deus, Ele cuida de um povo que pertence a Ele, e eu sou pertencente a esse povo. Diga assim comigo, é pela fé, eu irei alcançar o impossível para os homens, mas possível para Deus. Pela fé. Nós temos que usar essa fé todo dia. Nós temos que usar essa fé a todo momento. É pela fé que eu vim aqui essa noite. É pela fé que eu creio que se Jesus não voltar, eu vou levantar no dia de amanhã. É pela fé que eu creio que o meu Deus tem me guardado. É pela fé que você crê que Deus tem te guardado. É pela fé que nós cremos, irmão, como igreja, que Deus tem nos livrado de todo mal. Que Deus tem guardado a nossa casa. Que Deus tem guardado a nossa família. E aqui a Bíblia está dizendo assim, olha, a gente ainda não viu, mas a gente tem que crer pelo poder de Deus que Ele possa fazer nas nossas vidas pela fé. Aí fica aquela coisa tão maravilhosa dentro de cada um de nós. O que nós temos esperado de Deus? O que você tem esperado de Deus para que você possa usar a tua fé? Há quanto tempo você tem buscado praticar e tem momentos que parece que a tua fé não está alcançada? Quantas vezes você não falou assim, eu creio pela fé, mas nada aconteceu? Você pode ter feito isso no dia de hoje e não aconteceu nada. Você pode ter feito isso essa semana que passou e não aconteceu nada. Mas a grande pergunta é, como anda a nossa fé? A Bíblia vai dar resposta, irmão, que a gente tem que clamar a Deus quando a gente se encontra sem fé. Ela vai dar respaldo. A Bíblia também vai nos dar respaldo que nós temos que buscar a Deus quando nós temos pouca fé. Ela vai nos falar quando nós temos pouca fé. A Bíblia também vai dar respaldo quando nós somos tímidos na fé. Isso é algo que a gente tem que estar praticando, irmão. A fé a gente não pode ter ela como dúvida, porque se a gente usar de fé duvidosa, a gente não alcança nada. Não adianta eu orar e eu declarar assim,
eu vou orar apenas por orar, mas não vai acontecer nada. Tem gente assim, irmão. Tem gente que dobra o joelho e fala assim, eu vou fazer apenas mais uma oração. Tem gente que fala assim, eu vou falar apenas mais uma vez que eu creio, mas sei que não vai acontecer nada. A credulidade, irmão, a Bíblia diz, e ela é bem enfatizante, que foi nós acabamos de ler, aí no Hebreus 11:6, que se a gente não tiver fé, nem a Deus a gente vai agradar. Olha como é que é tão sério. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é algo que a gente não para. Como que eu quero agradar um Deus que eu não tenho fé nele? Como que você quer servir a um Deus que você fala que é vivo, se você não tem fé que Ele pode fazer algo que você está buscando? Acontece, irmão, que existe um grande detalhe. A questão não é só ter a fé. A questão é saber esperar. A questão é saber o momento certo. Às vezes, a falta de fé atrapalha o momento de Deus. A falta de fé atrapalha o agir do Senhor. Se eu falo que eu tenho fé em Deus, diga-se comigo, eu preciso ter mais fé em Deus. Nós precisamos. E se eu declaro que eu tenho fé em Deus, o que eu tenho que fazer? É esperar por Ele. É Ele que tem que agir. Se eu falar assim, eu tenho fé em Deus, mas se eu estou querendo fazer no lugar do Senhor, então, irmão, não estamos declarando nada. Eu não só tenho que declarar, mas também eu tenho que saber esperar. Eu tenho que saber aguardar. Essa questão de ser impaciente, essa questão de ser muito apressado, essa questão de ser querer ser meio que apavorado, irmão, isso atrapalha o agir de Deus. Eu sinto em falar, mas tem hora que a gente tem que ter um controle das coisas. Tem hora, irmão, que a gente tem que saber falar, peraí, Deus, eu estou dobrando meu joelho porque eu espero em Ti. Irmão, vamos saber esperar na presença de Deus. Tem hora que a gente é muito apavorado e acaba atrapalhando o milagre do Senhor nas nossas vidas. Tem hora que tem pessoas que... Você conhece gente que sofre antecipado? Tem gente que sofre antes dos acontecimentos. As coisas ainda nem aconteceu e ela já está sofrendo. Tem gente que fala assim, tem gente que é tão incrédula que ela levanta cedo e já fala assim, levantei com o pé esquerdo, ó, meu dia não vai ser legal. Que fé que é essa? Você tem fé num pé? Tem fé num pé esquerdo e num pé direito? Tem outros que falam assim, eu vou plantar uma planta na minha casa, da espada do Jorge, porque tinha olho gordo. Vou plantar uma planta assim que espanta o que é ruim. Mas tem gente assim, e eu vou falar a verdade para você, pessoas da igreja, quer espantar o que é ruim por através de planta, não usa o poder de Deus. Uma certa vez a pessoa falou que ela carregava um alho na carteira, que era para ter dinheiro. Eu falei, mas você não trabalha não? Quer ter dinheiro no bolso, vai trabalhar. Agora quer ter alho? Que negócio que é esse? Tem pessoas que ficam usando de artifício, de simpatia, de espiritismo, de nada que provém da palavra de Deus. Irmãos, nós temos fé num Deus que é vivo, irmãos. Nós temos uma fé que tudo isso aí, irmão, diante de um Deus que nós servimos, não é nada. Não é nada. A Bíblia diz que o Deus que nós servimos, que quando nós proclamamos com fé, até as trevas estremecem. Até o inferno obedece quando Deus fala, irmão. Nós temos um Deus que até tem controle do inferno, irmão. E a gente vai ficar buscando a fé em coisas, cor de roupa, né? Virada de ano, né? Pessoas falam assim, vai passar a virada de ano com a cor branca para ter paz.
Ela passa a roupa com branco para ter paz. Mas só que ela não é a paz. Ela é a própria guerra. Só anda arrumando confusão, só anda arrumando briga e quer andar de branco, parecendo um espantalho, mas quer ter paz na vida. Eu vou usar branco para ter paz. Como que tu quer ter paz se você é o primeiro a ser o barraqueiro? É o primeiro fofoqueiro, encrenqueiro, mexeriqueiro. Como que vai ter paz? Eu vou ficar de vermelho para ter amor. Como vai ter amor que você é o primeiro para ter ódio? É o primeiro a não amar, não gosto de amar. Como que vai ter amor? Tem pessoa que tem fé esquisita, irmão. Eu vou fazer isso porque eu creio. Para nós só basta um grande detalhe: a fé em Jesus. Só isso. Diga para quem está do teu lado: basta ter fé em Jesus. Basta só ter fé em Jesus, irmãos. A nossa fé está em Jesus. Eu tenho fé. Tem aonde? Em Jesus. Eu tenho fé aonde? Tenho fé naquilo outro, naquilo. Não, irmão, nós temos que ter fé em Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que, versículo 3, é pela fé que entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso aqui é algo que ele confronta, né? A ciência. A ciência fala que o mundo foi criado por uma explosão. Aí criou todas as coisas. A ciência fala isso. Mas nós que somos servos de Deus, nós falamos assim: não. O universo foi criado pelo trabalhar e pela palavra de Deus. Nós cremos pela fé que Deus criou tudo em 6 coisas e no 7º descansou. Nós cremos que Deus criou o céu, a terra, as estrelas, o mar, as plantas, os animais. Deus criou. As pessoas falam que explodiu. Mas diga comigo: eu creio. E o meu Deus criou tudo. Isso, Deus criou tudo. Aí Deus criou até o mal. Criou. Ele não falou assim: isso aqui é o mal que reinou. Essa semana alguém falou assim para mim. Eu fui falar de Deus para ela, a pessoa, sabe que a pessoa falou assim para mim? É Deus, né? É que Deus é esse? A pessoa abriu os braços para mim: que Deus que é esse? Que tem fome no meio das criancinhas, que tem guerra lá na Rússia, que Deus é esse que tem violência aqui no Brasil, que tem isso, aquilo, outro. A pessoa falou para mim, eu falei: deixa falar. O Espírito Santo falou: deixa ela desabafar. Quando ela terminou, eu falei: sabe o que significa isso? Desobediência. Deus, ele existe. Mas quando nós somos desobedientes, não adianta reclamar das consequências. Não adianta reclamar do que está acontecendo dentro de casa. A minha casa está virando uma bagunça, mas como é que você está como obediente a Deus? Os meus filhos são muitos ingratos, meus filhos não me obedecem. Como você está como obediente a Deus? Eu falei para ele: eu vou te resumir isso: obediência. Eu falei para ele: vai no trânsito e passa no radar que é 80 e passa 100 para você se ver se não chega na tua carta um papelzinho escrito assim: multa. Desobediência, eu falei para ele. Aí você quer que esse Deus... Ele falou: mas Deus não é bom? Eu falei: realmente ele é bom. Mas também ele é justiça, fogo consumidor, e ele não tarda, ele opera. Ele arregalou, olhou para mim assim e falou: mas Deus mata? Eu falei: brinca com ele para você ver. Brinca. E ele não mata, não é só de 1, de 2, não. A palavra fala que ele mata de milhares. Ele mata de milhares. Não adianta eu querer brincar com esse Deus, não, tá bom? Ele saiu de perto de mim, eu falei: ou ele vai buscar algo para me jogar, ou nunca mais vai falar comigo. Eu falei: deve ter saído de uma raiva.
que de fato eu não falei mais com ele. Mas as pessoas que estão colocando dúvidas no poder do Deus que nós servimos, irmãos. Ah, e que Deus é esse? As pessoas, tem um negócio que as pessoas são muito enganosas, né? Mas Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Mas tem gente que olha com isso gravado. É bom mesmo. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Mas é justo. Ele é bom com quem merece. Com quem não merece, negativo. Ele é bom para quem obedece. Para desobediente, negativo. Ele é bom para quem tem temor, mas para quem brinca com ele, negativo. Ele é bom para quem leva a sério a sua palavra, mas para aqueles que querem levar a palavra de Deus de qualquer jeito, negativo. Não adianta ficar com essa fantasia na cabeça de falar que Deus é bom. Não adianta. Isso se chama fé em um Deus que nós servimos. Deus é bom, Deus é bom. Tem gente que anda com isso gravado. Põe no carro, Deus é bom. E aqui, Deus é bom. Se quer na casa, Deus é bom. Mas põe embaixo também que Ele é justo. Põe embaixo também, não esquece não. Porque a palavra está dizendo assim, irmão, ó. É pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé nós somos aprovados, irmão. Ó, que maravilha. Quer ser aprovado por Deus? Precisamos ter fé. Como anda a sua fé, irmão? Como que anda a fé da igreja? Eu fico muito triste, sou bem sincero em falar para você, muito triste dentro do nosso meio cristão. E quando a gente fala cristão, nós estamos se referindo a Cristo. Eu fico muito triste quando pessoas, elas falam que são cristãos, mas deixa Cristo de lado e tem fé em homens. Tem fé em pastores, tem fé em plaga de igreja, tem fé em dominação. É errado isso, irmão. A nossa fé não está em placa, nem em homens, não, nossa fé está em Jesus. Eu fico muito triste. Tem pessoas que saem daqui de Bauru e falam, vou lá para São Paulo. O que você vai fazer lá? Porque lá tem um pastor que cura. Cara de Deus que está lá não está aqui, não? Eu vou para outro país, porque lá eles curam. Mas peraí, o Deus que opera aqui não opera lá também não? Aí quando começa a incredulidade, é por aí que a gente vê que pessoas não estão firmadas em Cristo, estão firmadas em homens. Esse é o perigo da humanidade. Vamos parar de querer ficar firmado em homens. Homens falhas, peca, decepciona, erra, mas Jesus nunca falhou, jamais vai falhar. Jamais ele vai falhar. Isso é muito triste, irmão. Nós temos que aprender isso como regra. Minha fé não está em homens, minha fé está no Criador, o Salvador, Jesus. O salmista fala assim, é do alto. O salmista não falou assim, não é da montanha, não é da cidade, não é do bairro, não é da casa. Ele falou assim, é do alto que vem o meu socorro. É do alto, é lá de cima. É fé em Jesus que nós temos, irmão. A Bíblia diz que fé, a gente é aprovado. A Bíblia fala assim que, Hebreus 11:5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, porque antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que se torna galardoador dos Deus busca.
pela fé. Enoque não viu não a morte. Às vezes já fiz vários cultos fúnebres, e a primeira vez que eu fui em um culto de um crente, eu me assustei. Eu cheguei no culto do irmão, não vou lembrar agora se o primeiro culto foi de um irmão, foi da irmã. Eu cheguei lá, todo mundo, em vez de estar chorando, estava alegre cantando louvor. Violão e louvor cantando. E eu recém-convertido, eu falei assim, rapaz, que povo estranho de fazer um velório. Aí hoje eu sou um povo estranho também que participa desse meio. Porque lá no velório eles estavam alegres. Porque aquela turma lá estava declarando que pela fé, aquela pessoa que estava no caixão, elas tinham ido para se encontrar com Deus. Pela fé, irmão. É pela fé que a gente temos que crer. É pela fé que a gente tem que falar assim, eu não vou morrer. Eu apenas vou para a eternidade. O corpo vai voltar para o pó. Vai voltar para o pó. A alma e o espírito pertencem ao nosso. É essa que nós temos que a cada dia estar cuidando. Enoque não viu a morte. Aí a Bíblia diz assim, ó, versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Isso aqui que Noé fez, irmão, é algo tão precioso. Como que a pessoa vai fazer uma arca num lugar que não chove, construir um barco? E além do mais, não tinha ferramenta, não tinha uma maquita, não tinha uma motosserra, não tinha uma chave, não tinha nada. Mas Deus falou assim para ele, Noé, constrói uma arca que vai chover nesse lugar aqui, Noé. Eu vou destruir tudo. E o Senhor falou para ele assim, Noé, você vai fazer? E Noé, como era obediente, a palavra de Deus fala que ele era obediente e temente a Deus. Sabe o que ele fez? Ele ouviu o Senhor. Irmão, até ruim quando a gente deixa de ouvir a Deus. Deus está falando assim, às vezes fala para mim e para você. Quer alcançar? Então você vai fazer assim, assim e assim. Deus fica dando instrução, irmão. Diga para quem está do teu lado, Deus dá instrução. Deus ele fala assim, você quer ser abençoado? Então você vai fazer desse jeitinho que eu estou falando. Assim, assim e assim. Mas aí tem uns sabidão, tem uns inteligentes, tem uns desobedientes, que em vez de fazer do jeito que Deus está falando, Deus está falando assim, ó, e você vai para a direita, tá bom? Ainda tem uns que até falam assim, entendi. É duro mexer com gente teimoso, né? Deus mexe com gente teimoso todo dia. Deus está falando, vai para a direita fazendo assim, 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 para você ser abençoado. Ó, você que eu estou fazendo! Eu vou fazer para a esquerda, assim, 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 assim. O desobediente é assim. Deus fala assim, vai para a direita e faz assim. Aí o desobediente vai para a esquerda e faz do jeito dele. Eu sei o que eu estou fazendo, já sou maior de idade, quem manda em mim sou eu, ninguém dá ordem em mim. Mas quer ser abençoado, né? Mas como diz por aí, eu vou cantar o hino da vitória, mas não é obediente? Vai cantar nada. Como que vai cantar o hino de vitória sendo desobediente? Oh meu Deus, não me esqueceu, ele cuida de mim. Cuida. E cuida de mim também, mas não deixa eu ser obediente não, para você ver. Quer alcançar, obedece. Quer alcançar, escuta. Quer alcançar, seja temeroso.
Não adianta querer fazer o contrário, irmão. Pergunta para quem está ao teu lado: você conhece alguém teimoso? É. Você pode ser um ou você pode estar falando com um, irmão. Nós somos teimosos. Eu confesso, tem hora que eu sou teimoso. Tem hora que eu me apego e falo: Deus, eu estou teimando logo com quem? Com o Senhor? Não vou ganhar não, irmão. Só vou perder se você ser teimoso com Deus. Não vamos agradar a Deus não, irmão. Presta atenção agora. Versículo de número 8. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé. Isso é lindo, né? Já pensou se Deus falar para um de nós aqui: eu vou te mandar para um tal lugar que você não conhece? Deus está falando. Se eu falasse assim, se Deus chegar para cada um de nós aqui, aí você falar assim: eu vou para um lugar estranho? Eu que vou para um lugar de gente que eu não conheço? É porque tem gente que só vai ficar no meio dos conhecidos, né? Tem gente que só vai ficar no meio da parentela. E Deus falou assim: Abraão, sai do meio da parentela. Sai do meio da parentela, ó. Vai viver tua vida. O Senhor falou assim: sai do meio dele, Abraão. Mas Senhor, mas são meus parentes. Ó, Abraão, parente é um bicho encrenqueiro. Parente dá um trabalho. Abraão, sai do pé desse povo, Abraão. Mas é papai, é mamãe, é irmãozinho, é irmãzinha, é filhinho. Sai do meio desse povo, Abraão. Parentela, Abraão, está falando, é parentela. Aí a Bíblia diz que, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a Deus, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde que estava indo. Ó, obediência, fé. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, amortecido, saiu a posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Pela fé. Sara, de uma certa idade avançada. E Deus falou para ela: você vai ser mãe. E pela fé ela recebeu. Tem hora que a gente parece que, porque a gente já está numa certa idade, a gente não consegue mais alcançar nada. Não, Cristiano, vou te pedir um favor, senta no último banco lá. Tem pessoas que, com uma certa idade, parece que não vai alcançar mais nada. E a gente alcança, irmão. Não é a idade que vai atrapalhar de nós ser abençoados. Enquanto a gente estiver respirando, ainda existe milagre de Deus. Enquanto eu estiver vivo e você estiver vivo, ainda tem o poder de Jesus para agir nas nossas vidas. Então receba você pela fé, irmão. Eu sei que tem momento que a gente fica desanimado porque o que a gente busca parece que a gente não tem encontrado. Você tem que momento que você às vezes acorda, você deita, você levanta, passa dias e mais dias, você fala assim: nem sei mais o que eu estou fazendo na igreja, porque eu não estou vendo resultado. Não se esmoreça na fé, não. Você está na presença de um Deus que tudo pode. Você está na presença de um Deus, como a gente leu a palavra. Ele opera naquilo que a gente não está vendo ainda. Nós não estamos vendo ainda, irmão. Mas Deus, ele tem poder para agir. Então, creia de todo o teu coração.
O nosso Deus, Ele não esqueceu de nenhum de nós. O nosso Deus, Ele está atento a tudo e a todos. Creia no poder desse Deus pela fé. Creia que o Deus de qual você serve, de qual você louva e glorifica, Ele é tão grande, mas tão grande, que a gente não faz nem imensidão do que Ele pode fazer em cada um de nós. Deus, Ele pode nos surpreender a qualquer momento. Mas que Ele possamos pedir uma coisa para Deus, e Ele tem poder para nos dar muito mais do que uma. Ele pode dar 2, 3 e muito mais do que a gente pedir. Usa a tua fé, irmão. Não deixe as pessoas colocarem em dúvida a fé que você tem em Jesus, não. Tem pessoas que vão ser usadas por Satanás para querer te desanimar da fé que você serve. Satanás vai usar pessoas e vai falar assim: você não vai conseguir. Bate no peito e você fala: eu vou conseguir porque o meu Deus é grande. O Satanás vai usar pessoas e vai falar assim: você não pode. Bate no peito e fala assim: eu tenho fé num Deus que tudo pode. Satanás vai usar pessoas para te acusar. Você vai bater no peito e vai falar assim: eu tenho na fé um Deus que é meu advogado fiel. Eu não ligo para quem me acusa, para quem aponta dedo, não. Eu só aponto como advogado e falo: cuida dessa causa. Cuida dessa causa, Deus. Desse demoniado que acusa. Desse demoniado que aponta o dedo. E a Bíblia fala que ele é advogado. E a Bíblia fala também que ele é juiz. Cuidado, que nosso Deus é juiz, hein? Tem uma turma aí que gosta de ficar mexendo com as meninas do de Deus. Fica mexendo não, que nosso Deus é juiz, hein? Fica matando não, que nós temos pela fé num Deus que é, operante. Tem que ter muito cuidado. Aí a Bíblia diz assim, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, pelo chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, a partir sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como era em terra alheia, habitada em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, no qual Deus, o arquiteto e edificador. Pela fé, também a professar, recebeu o poder para si mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifesto estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela que de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu li esse texto e falei assim: meu pai, quer dizer que Deus fica até envergonhado quando a gente não tem fé nele? Deus fica envergonhado. Olha que coisa. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não se envergonhou de Abraão, nem de Sara, dos patriarcas, porque eles acreditavam nas regiões celestiais. E somos assim nós também. Que a cada dia nós possamos crer nesse Deus que está lá no céu. Creia pela fé, irmão, que Deus pode fazer na tua vida. Põe a mão no teu coração com os teus olhos fechados. Repita assim comigo: pela fé, eu creio que Deus pode fazer milagres na minha vida. Pela fé, eu creio que Deus pode fazer milagre na minha casa.
Pela fé, eu creio que Deus pode fazer milagre na minha família. Pela fé, eu creio que Deus pode fazer milagre na minha vida espiritual. É pela fé que eu creio que Deus pode fazer e pode curar a minha carne. Em nome de Jesus, eu recebo, eu profetizo um milagre de Deus na minha vida. Amém. Vamos lá, glória a Deus. Pela fé, irmão. Nós vivemos pela fé. Se algum dia alguém chegar para você e falar assim: em quem você crê? Fala com orgulho. Eu creio naquele que pode todas as coisas. Fala com orgulho. Não tem vergonha não. Parece que tem pessoas que têm vergonha de profetizar o nome de Jesus. Não tem vergonha não. Fale com orgulho. Fale de peito cheio. Fale de todo o coração. Eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio em Deus que nunca e jamais vai me decepcionar. Fale com orgulho. A Bíblia fala assim, ó. Versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que o acolheu alegremente às promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Até quando a gente é colocado à prova, e a gente somos colocados à prova todo dia, mas usa a tua fé para você vencer a prova. Usa a tua fé para você vencer as batalhas. Usa a fé. Pega a tua Bíblia aí. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Lucas capítulo de número 17. Lucas 17, versículo 1 diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo: eu estou arrependido, perdoa-lhes. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu acho tão lindo aqui que Jesus está querendo trazer para os discípulos e também para a igreja, que somos nós. Ele está trazendo que a questão da fé é algo para ser praticado. Mas não é para ser praticado uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano, uma vez na vida. Jesus falou para os discípulos assim: se for preciso, usa ela 7 vezes ao dia, só para perdoar alguém.
Os discípulos falaram assim: Senhor, mas nos ajuda na nossa falta de fé. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda para que a gente venha aumentar a nossa fé. Você sabia que para a gente conviver no meio da sociedade, do povo, a gente tem que viver até pela fé, irmão? Olha o que Jesus falou: se o teu irmão pecar contra ti, você já tem que repreender. Repreender, fala assim, repreender. Se alguém fizer o mal, você falar assim: e negócio de repreender o quê? Eu vou lá e confrontar, não sabe com quem mexeu, eu vou partir para cima, eu arranco o cabelo, chuto a canela, dou beliscão. Para com isso. Você sabe o que é repreender? Usar a palavra de sabedoria. Se você não sabe usar a palavra de sabedoria, fica quietinho. Que a Bíblia diz que o tolo calado se torna sábio. Sábio. Se você não sabe repreender, só abre a boca para falar o que não deve. É bom, você vai ganhar. Mas se ficar falando coisa que indesejável, você vai se perder. E até a tua fé vai esmorecer, irmão. Errou contra mim? Pera aí. Tem gente que fala assim, não sabe com quem mexeu. Misericórdia, rapaz. Tem gente que não chuta, dá coisa. Tem gente que não belisca, morde, igual bicho. Mas não tem um coração para dar um perdão. E para perdoar tem que usar fé, irmão. Jesus falou assim: se for preciso, 7 vezes. E se ele falar que está arrependido, perdoa. Eu vou participar da mesa hoje. Participar do corpo e do sangue. Uma igreja só. Come o pão, bebe do cálice, do corpo e do sangue de Jesus. E a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala assim: se examina, para que não venha trazer juízo para si. Eu vou participar da ceia porque quero chegar amanhã para as pessoas falar assim: ontem eu ceei na igreja, ontem eu comi isso, aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é como está o coração para você participar. Está liberando perdão? Ou continua com o coração de pedra? Está liberando perdão? Ou é uma espécie de incrédulo? Jesus está falando assim: se for preciso, se alguém chegar para você e falar assim, me perdoa, perdoa 7 vezes. Perdoar. Não é falar assim, eu perdoo, mas sou da boca para fora e o coração ainda se encontra com mancha. Isso é um perigo, irmão. Você sabia que a falta de perdão seca? Ela seca. Eu estou falando secar, não é o corpo ficar magro, murcho, não é seca espiritual. Seca, mãe, seca, vai matando. Quem não libera perdão vai morrendo por dentro, vai atrofiando, vai se acabando. Jesus falou assim: se for preciso, perdoa até 7 vezes por dia. Aí o discípulo falou para eles assim: então, para que a gente possa fazer isso, Jesus, aumenta a nossa fé. Aí falou assim: não precisa ter uma fé do tamanho de uma igreja, do tamanho desse templo, do tamanho dessa Bíblia. Só precisa ter a fé do tamanho de um grãozinho. Não, uma coisa assim, pequenina, de mostarda. O grão de mostarda ele é comparável assim até com um grão de areia. Só precisa ter fé desse tamanho. E
O interessante é que quando Jesus ele fala isso, ele estava falando para aqueles que o acompanhavam todo dia. Jesus estava falando para aqueles que estavam vendo o milagre. E para nós que não vimos apóstolos, ninguém que viu Paulo. Eu só sabia que há mais de 2000 anos atrás aqui, e eu não estou sabendo. Ninguém viu Paulo, ninguém viu Pedro, ninguém viu Tiago, ninguém viu João, ninguém viu. Mas nós temos pela fé que Jesus ele é poderoso para fazer isso. Põe a mão no teu coração novamente. Isso. E diga assim: Jesus, é pela fé, que eu creio que o Senhor pode curar o meu coração. Isso. Precisamos ser curados. A cura, ela não começa de fora. A cura, ela começa por dentro. Tem pessoa preocupada só pelo fora. Volta a se preocupar por dentro. Volta a se preocupar pelo interior. Deixa Deus trabalhar de dentro para fora. Pela fé, deixa Jesus fazer esse milagre dentro da tua vida. Pois o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer muito mais. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Amém. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por essa palavra. Que essa palavra venha fazer efeito nos nossos corações. Nos despede para os nossos lares. Debaixo das tuas mãos de segurança. Nos dá a noite do justo. Uma noite abençoada, meu Pai. E com a tua presença poderosa sobre a tua igreja. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença gloriosa do Espírito Santo, e que as doces e meias consolações de Deus toda a tua igreja, e todos aqueles que creem no comigo, vamos aplaudir nosso Deus.